Boa noite, meus irmãos. Então, o assunto que nós vamos falar aqui hoje, irmãos, é respondendo a pergunta de um inscrito do canal, ou melhor, tirando uma dúvida, não foi uma pergunta, ele perguntou se como que é a ação desse espírito que as pessoas sentem, né? E tem esse sentimento de alegria, de contentamento quando elas ouvem uma música que chama atenção, uma palavra que chama atenção, que realmente mexe com elas. E tem muita gente que tem, por entendimento, que o Espírito de Deus, quando é dito Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é uma força que toma a pessoa, ou que é um ser externo que entra e possui a pessoa, e que esse Espírito é um possuidor dos seres humanos. E então nós vamos mostrar aqui algo que a gente já estudou, a gente já falou, mas que isso possa ficar gravado, então, para poder estar ajudando os irmãos que também têm essa mesma dúvida. Então, eu digo para os irmãos que, dependendo do versículo, o Espírito Santo que o apóstolo Paulo fala é a palavra. O nome disso é semântica da palavra, irmão. Não é que sempre que aparece a palavra Espírito seja a palavra. Isso a gente deixa muito bem claro aqui, tá? Não é sempre que ela é a palavra. Quando a gente vê lá em Gênesis, por exemplo, que Deus ele sopra o espírito em Adão ali, então não é a palavra, né? O espírito ali é a vida. Então, mas na grande maioria das vezes, quando a Bíblia fala do espírito, ele está dizendo que é a palavra. Então nós vamos estudar no sentido de nós trazermos luz para o entendimento dos ouvintes, para que eles entendam isso nos textos bíblicos, né, que se refere à palavra. Então nós temos um texto que diz assim, olha, no princípio era o verbo, está lá em João, capítulo 1, versículo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós temos no princípio o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era. E o verbo é o quê? O verbo é a palavra. O verbo é a palavra. Então, quando Deus ele vai começar a formar, e depois de formar, depois de criar, ele forma pela palavra. A forma de Deus formar é falando, tá, irmãos? É gerando pela fala, produzindo pela fala, que significa o Espírito, ele produz pelo Espírito, que é a palavra. Então é dito assim, olha, haja luz. Foi a primeira formação que Deus fez. Haja luz. E quando ele fala haja, ele está chamando a existência. Ou seja, ele está dando materialidade. Nesse sentido, o Espírito é a palavra. É preciso acreditar para eu ser salvo no entendimento. Está bem claro em Romanos 10. Nós vamos ler o texto que diz assim: Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Quem está dizendo é o apóstolo Paulo a respeito do povo de Israel. Eu sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Olha só como aparece aqui a palavra entusiasmo sem entendimento. Então, isso, irmãos, acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas, elas são entusiasmadas, têm muita dedicação, e o entusiasmo faz a pessoa sentir coisas, sentir alegria, sentir emoções, vibrações. Mas esses entusiasmos, como diz o apóstolo Paulo, sem entendimento, é uma forma em que isso, que seja o entusiasmo, a dedicação sem o entendimento, isso não leva a pessoa a viver essa vida com Deus. No versículo 3, nós vamos ler assim, olha, pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se
a seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Então você vê que no versículo 3 ele fala de um entendimento. Não entendendo, eles se apegam então ao quê? À sua própria maneira. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Por mais que a gente tente falar que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, a gente não está aqui para viver do certo e do errado, a gente não está aqui para impor aquilo que eu acho que é certo, as pessoas não entendem isso. Por que elas não entendem? Porque elas querem impor a própria maneira dela de viver, a própria maneira dela de propor aquilo que elas necessitam diante de Deus. Então, elas recusam a maneira de Deus para impor a sua própria maneira. Mas isso é porque está faltando o que para essa pessoa? Está faltando entusiasmo? Não. Está faltando dedicação? Também não. O que está faltando para essa pessoa é o quê? Espírito, entendimento. Eles não estão entendendo o Espírito de Deus, eles estão vivendo do seu próprio Espírito. Então, Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Então, qual que é o propósito da lei? É Cristo. E como resultado, todo aquele que crê, preste atenção, tem que crer, é declarado justo. Por eles não se sujeitarem à justiça de Deus, procurou estabelecer a sua própria justiça. Se sujeitar à justiça de Deus é você estar na dependência do que Cristo fez. É isso que é se sujeitar à justiça de Deus. Hoje eu vivo na dependência daquilo que Cristo fez por mim. Não sou eu que sou o formador. Pelo contrário, eu estou revelando aquilo que Cristo fez. Então, a justiça de Deus é a justificação dada por Cristo. Essa é a justiça de Deus. É aquilo que Cristo me justificou. Então, o Espírito é a palavra, pelo menos nessa conotação que nós estamos falando. Até porque o Espírito não é a palavra escrita ou gravada. Tá? Tem gente que vai falar assim, bom, se o Espírito é a palavra, então a Bíblia é a palavra? Eu acho que não, né, irmãos? Não é a palavra escrita numa tábua, ou escrita num pergaminho, ou gravada no material. Isso não é o Espírito. O Espírito é a palavra dita. Como eu sempre falo para os irmãos, é a palavra verbalizada. Por isso que a gente entende a escritura de João. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Pode ser dito também no princípio era o Espírito. Então é dito, presta atenção, se o verbo era Deus, e o verbo é a palavra, e Deus ele é Espírito, então o que é a palavra? Se você ler, por exemplo, João 3,31, aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra. Preste atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é libertador. Ó. Aquele que veio do alto é superior a todos. Então, ele é superior a todos? Ele é superior a todos. Eu estou lendo João 3,31. Ele fala assim, olha, nós somos da terra e falamos de coisas o quê? Terrenas. Por que nós falamos de coisas terrenas? Porque nós somos da terra. Ok. Então, o entendimento do terreno, ele não consegue falar e viver das coisas do celestial, irmão. Enquanto ele não entender e passar a frequentar o celestial, ele não vai viver o celestial. Então, tudo que ele faz, todo entendimento que ele tem, são de coisas terrenas. Mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz, não são muitos, são poucos, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. O versículo 34 ele diz assim: pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Ó, então preste atenção. Jesus ele foi enviado por Deus e ele fala o quê?
as palavras de Deus. Por que que ele fala a palavra de Deus? Porque Deus lhe dá, sem limites. O que que Deus lhe dá sem limites? A palavra que ele fala. E ele conclui o versículo 34 dizendo que essa palavra que Jesus fala é o Espírito. Entendeu, irmãos? Então Jesus ele fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá sem limites. O que que Deus lhe dá sem limite? O Espírito, que é a palavra que ele fala. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 4:24 é dito assim: pois Deus é Espírito. João 4:24. Os irmãos anotam aí, né? Então, estou repetindo para vocês pegarem. João 4:24, o versículo diz: pois Deus é Espírito. E é necessário que seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, Deus, ele é espírito? É. Mas o mesmo João não disse que o verbo estava no princípio e o verbo era Deus? Sim. Então, se o verbo é Deus e Deus é espírito, então o que que é a palavra, irmãos? A verdade. O Espírito. Espírito. Bom, Deus é o verbo. Tranquilo, até aí eu concordo, Morlindo, beleza. Tá, Deus é o verbo. Mas Deus, ele é espírito. Amém? Eu associo. Bom, se Deus, ele é espírito e ele é o verbo, então o verbo também é o quê? É Deus e também é o espírito. Então é só uma questão de associação, tá, irmãos? É não forçar a barra, não. É só você associar. Olha só isso que interessante. Porque o verbo é espírito, palavra é o espírito. Então, sempre a Bíblia diz que Deus é espírito. O próprio Jesus disse que Deus é espírito. Então, espírito é palavra falada. A Bíblia não é o Espírito de Deus. Espírito Santo não é a Bíblia. Não é a palavra escrita. Não é palavra gravada em pedra. Espírito é a palavra dita. O próprio Jesus disse as palavras que vos tenho dito. Falado, verbalizado, são espírito e vida. Então, em João 6:60, diz assim, João 6, a partir de 60. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então ele está tratando de palavras duras, mensagem dura. Isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. Então preste atenção. Somente o Espírito da vida. Como que Deus trouxe vida à existência, irmãos? Verbalizando a palavra. Se somente o Espírito da vida, o que que trouxe vida então? O que que trouxe a existência? O que que fez, o que formou todas as coisas? Não foi a palavra de Deus? Deus não formou tudo pela palavra? Sim. Então, se só o Espírito dá vida, então aquela palavra não pode ser outra coisa senão o quê? O Espírito. A natureza humana não realiza coisa alguma. E ele diz assim no versículo 63, e as palavras que eu lhes disse são. As palavras são o quê? Espírito, no singular, e vida. Todas as palavras que eu lhes falo são.
espírito e vida. Então não são espíritos, é espírito, tá? No singular. Mas alguns de vocês não creem em mim, não creem na palavra. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse, eu verbalizei, que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de Ah, vida eterna. é. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então, ele tinha as palavras, o Espírito de vida eterna. Amém, irmãos? Bem, Interessante, né? Aí nós vamos ver um texto também, em 1 de João, capítulo 4, que é dito assim, olha, é um contexto ali falando dos falsos profetas. O apóstolo João, ele fala assim no capítulo 4, versículo 1: Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Olha que interessante, né, irmãos? Que texto glorioso, né? Que o irmão João fala aqui para nós, o apóstolo João. Ele fala que nós não devemos acreditar em todo espírito. Então, quantos espíritos tem, irmão Arlindo? Nós vimos lá, eu frisei com vocês, irmãos, que Jesus falou assim, olha, todas as palavras que eu tenho dito são, as palavras são, no plural. Aí ele tira do plural e coloca o espírito no singular. As palavras são. Então, acreditar em todo espírito é acreditar em todo tipo de falar. palavra. Porque as palavras são, mas o espírito é no singular. Mas ele diz: coloca a prova. Coloca a prova para você saber se o profeta que está falando é de Deus. Assim, sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Então, irmãos, esse todo espírito aqui eu posso dizer assim, olha, toda palavra que fala que Jesus veio em corpo humano, toda palavra que revela isso é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Aí a pessoa pensa assim, pão, que espírito que é esse, irmão? É que palavra que é essa que é dita? Pode ter sido dita em nome de Deus, mas não reconhece a verdade a respeito de Jesus Cristo, essa não é de Deus. É dito assim, olha, esse é o espírito do quê? Do anticristo. E qual que é o espírito do anticristo, irmãos? É uma palavra que revela, irmãos, o quê? O espírito do anticristo. É uma palavra que não reconhece a verdade a respeito de Jesus. Porque essa palavra não é de Deus, então ela é o quê? O anticristo. Sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Pois o Espírito que está em vocês, ou melhor, entenda isso, tá, irmãos? Qual que é o Espírito que estava nele? Era a palavra da verdade, né? A palavra que vocês ouviram, que vocês creram, é o Espírito que está em vocês. É maior que o Espírito que está no mundo, é muito maior do que aquilo que o mundo está achando, que o mundo está dizendo. Eles pertencem, os falsos profetas, eles pertencem ao quê? A este mundo.
Se eles pertencem a este mundo, eles falam do ponto de vista do quê, irmãos? De Deus ou do mundo? Do mundo. Do mundo. Então, qualquer questão que você entrar para discutir coisas do mundo, preste atenção, irmão, vê se vale a pena. Porque os que falam das coisas do mundo, eles pertencem a quem? A esse mundo. Agora, se você ainda pertence a esse mundo, então convém a você discutir coisas desse mundo. Mas se você não pertence mais a esse mundo, então não convém você ficar discutindo coisas desse mundo. E o mundo ouve eles, tá, irmãos? O mundo gosta de ouvir eles, porque é aquilo que satisfaz. Nós, porém, nós pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Todo mundo nos ouve, irmãos? Não, irmão, não ouve. As pessoas não gostam de ouvir a respeito de Deus. 90% das pessoas, elas não gostam de ouvir a verdade de Deus. Deus é um terror para mais olha assim, por 90% das pessoas, eu estou chutando aqui um número assim bem alto, irmãos, mas é o que a gente percebe, que as pessoas não gostam de ouvir a verdade, elas não querem ouvir a verdade, porque a verdade tira elas da decisão, a verdade tira elas do livre-arbítrio, a verdade tira elas da condição delas decidirem o que é bom para elas e o que é mal para elas. A verdade tira delas aquilo que elas mais amam, que é engrandecer o seu ego. E a verdade tira isso. Entendeu? Então nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Então, o que é o espírito do erro nesse contexto, irmãos? É a pessoa estar no mundo, viver as coisas desse mundo e brigar pelas coisas desse mundo, é o espírito do erro. Eu falo assim, irmãos, porque as pessoas que estão entendendo a mensagem do Evangelho, elas saíram do contexto desse mundo já. As que estão entendendo, as que estão ouvindo e entendendo. Então, elas estão totalmente libertas. Elas já não brigam mais por coisas desse mundo. Porque ela sabe que ela é cidadã da onde? Do céu. Então, as coisas desse mundo, elas não me incomodam mais. Se eu não puder entrar numa situação como um abençoador para as pessoas que estão em dificuldade, eu não vou buscar nada para mim, irmão. Porque eu não preciso de mais nada. Mas para as pessoas entenderem isso é difícil. Então, nós acabamos de ler um trecho aqui muito grande até, mas que fala do contexto dos falsos profetas. Profetas que falaram o entendimento deles, e provar aqui é a gente provar os espíritos, provar as palavras ditas, provar os entendimentos dessas pessoas. Então, às vezes a gente está conversando com o irmão fala assim, ô, irmão Orlindo, eu fico indignado, porque o texto ali, a conversa nossa ali está muito clara, o vídeo está muito claro, e as pessoas não entendem o que a gente está dizendo. Eu fico indignado porque as pessoas não entendem. É isso que você deve fazer, irmão, provar o entendimento. É isso que nós devemos fazer, para ver se a pessoa já entendeu quem ela é, de que mundo ela faz parte. Porque os falsos profetas, eles não vivem o celestial, eles vivem o terreno. Só que essa leitura errada de espírito confunde muita gente. A pessoa que não sabe o que é espírito tem confundido muita gente. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, é dito assim, olha, Gálatas 5, a partir do 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, por que as pessoas têm anseios humanos e elas lutam e brigam pelos anseios da natureza humana? Aí a pessoa vai dizer, porque eu sou humano. Sim, mas todos nós somos humanos. Só que você pode viver os anseios da natureza celestial e ser muito mais feliz, e ser muito mais pleno, mais completo.
Então, quando você deixa o Espírito guiar você, não é que vai entrar uma força ali, te possuir e forçar você a fazer alguma coisa que você não queira. Isso não vai acontecer. Isso é mito da religião, isso é mito das igrejas. Isso não vai acontecer, irmão. Quando você deixa o Espírito guiar você, é você ouvir a palavra e você, então, viver segundo a palavra que de Deus se revela a você. É viver segundo a árvore da vida. Quando você entender isso, você não vai mais satisfazer os seus anseios da natureza humana. Isso é bíblico, irmão. É dito assim no versículo 17: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E eu vejo uma grande verdade nisso o tempo todo, na minha vida e na vida das pessoas que eu convivo, irmãos. Porque a palavra de Deus fala uma coisa que a minha natureza humana, ela quer fazer diferente. A minha natureza humana não quer que eu seja de Deus, irmão, não quer que eu revele Deus. Ela não quer. Então, essa natureza humana, ela é um entendimento que ela se opõe àquilo que é a verdade de Deus. Então, no versículo 17, ele diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela que deseja, que é desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Oh, glória, né, irmãos? Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são os resultados que a natureza humana me proporciona? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, olha aí, irmãos, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Então tá aí, irmãos. Para quem quiser entender, entenda. Tá fácil, né? Tá claro aí a palavra, né? Se você for sinceramente intelectual, irmão, sincero mesmo, intelectualmente sincero, você vai olhar para essas condições e vai ver se você está dentro dessas condições aqui. Se você estiver dentro dessas condições aí, se você ainda é uma pessoa que está dentro dessas condições claras aqui, como o apóstolo fala, os resultados são extremamente claros, no versículo 19, então, está na hora de você se voltar para a árvore da vida, irmão. Não adianta você ficar vivendo uma vida longe daquilo que é a sua realidade. É você voltar para Deus. É você assumir a sua responsabilidade como filho. Está na hora de assumir a sua responsabilidade como filho e viver de fato a vida. É parar de sair da existência e começar a viver a vida. No 22 fala assim, ó, mas o Espírito produz este fruto. Qual que é o fruto? Amor, alegria, paz. Oh, glória, irmão. Ter paz não tem preço, né, Creuza? Quem tem paz não tem preço, irmão. Paciência, oh, aleluia, esse é fruto do Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, não existe lei contra isso, irmão. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, não são todos ainda que estão vivendo isso, tá, irmãos? Mas aqueles que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida.
Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Mas o pessoal acha que se você é guiado pelo Espírito, o Espírito vai fazer você não beber, não fumar, adulterar. Isso é mentira, irmão. O Espírito não tem a função de babar, igual as pessoas pensam. Exato. Deus vai dar o Espírito dele para cuidar de mim agora, não vou fazer nada de errado. Ô, mentira que a religião pregou e você acredita até hoje, hein? O Espírito tem função de babar para não fazer você mais fazer a coisa errada? Não, não tem. Não tem função de babar. Agora, quando a gente faz a leitura correta, se você é guiado pelo Espírito, pela palavra do Evangelho, você não está debaixo da lei. Por isso que fala, agora vocês não estão mais no pecado. Por que agora nós não estamos mais no pecado? Porque agora vocês são da graça. É óbvio que estar no pecado é estar debaixo da lei. Graça é o oposto disso. Graça é o espírito e debaixo da lei é a carne. As peças se encaixam, irmãos. É muito claro, tá muito fácil. Deus não é sentimento. Deus, ele é o quê? Entendimento. Eu não sinto, eu entendo. Por eles não entenderem a justiça de Deus. Não é por eles não sentirem a justiça de Deus, é por eles não entenderem a justiça de Deus, eles precisam ser salvos. Mas salvo no quê? No entendimento. Então, o apóstolo Paulo, ele fala de um culto que é racional, um culto inteligente, um culto com entendimento, é uma palavra que se revela e eu assumo o espírito dessa palavra. Então, é racional. É com a minha mente que eu sirvo a lei de Deus. É entendimento. As pessoas pensam que é sentimento. O sentimento é muito enganoso, ele é superficial. Tem gente que diz, ó, segue o seu coração. Quantas vezes eu falava isso na igreja, né? A irmã Creuza é testemunha disso. A pessoa segue o seu coração. Segue o que diz o seu coração. Só que o coração, na língua portuguesa, é sentimento. E na Bíblia, ele não é sentimento, ele é entendimento. Agora vocês não são mais servos do pecado. Por que vocês não são mais servos do pecado? Porque vocês sentiram isso? Não, nós entendemos. Não. Porque agora vocês receberam de coração a sã doutrina. Esse de coração, se for ler na língua portuguesa, então eu vou ler assim, ó, eu recebi com emoção a palavra. Só que não é assim. Eu recebi com entendimento. É entendimento. Eu não sou mais servo do pecado, porque agora entendi que já foi tudo feito na cruz, por isso que eu não sou mais servo, não sou mais dependente da lei para eu me chegar a Deus. Eu entendi. A palavra me revelou, o Espírito entrou em mim. Então é preciso entender o espírito da coisa. Enquanto não se entende o espírito da coisa, você está em dificuldade. Vou dar um exemplo para você, irmãos, para vocês, para ficar bem claro para vocês isso aqui, ó. Eu estou fazendo um curso agora. E agora eu estou entendendo o espírito da coisa, do curso que eu estou fazendo. Porque o professor é um cara muito bom e ele ensinou o espírito da coisa. Agora eu consigo dizer que eu enxergo coisas que eu não enxergava antes. Porque eu entendi o espírito da coisa. É igual à leitura da Bíblia. Que enquanto a pessoa não entender esses fundamentos, o que é carne, o que é espírito, o que é o reino de Deus,
o que é amor ágape, o que é fé, ela não vai entender o espírito da coisa. A gente fala de espírito, mas a gente explica, dependendo do texto, onde está inserido o termo espírito, a gente sabe qual é a semântica. A gente sabe a que se conota aquela fala. Fomos ensinados que o espírito é a terceira pessoa da Trindade. Mas em nenhum texto da Bíblia você acha prova sobre esse ensino. E as pessoas acham que elas entendem um pouco de espírito, é bem entendida no quesito de espírito, então ela fala assim, olha, o espírito é a terceira pessoa da Trindade porque ele tem sentimento, se ele tem sentimento, ele é uma pessoa. Mas isso aí não é uma base bíblica, né, irmãos? Onde é que tem alguma referência que diz isso? Aí eles dizem o seguinte, não entristeçais o Espírito de Deus. Olha a referência deles. O Espírito é uma pessoa que se entristece. Uma pessoa se entristece. Uma pessoa sente. Uma pessoa geme. Porque Espírito geme e intercede com gemidos inexprimíveis. Quem intercede, quem geme, quem se entristece, tudo isso são características de uma pessoa. É o que eles dizem. Aí tem outras referências, né, que eles também usam, né? Mas aí a gente pensa um pouquinho e diz assim para eles, olha, aquele cachorrinho que está aqui, o meu cachorrinho é o Andy que está aqui, ela também se entristece. Ela até se deprime. Um cachorro, irmãos, se entristece e deprime. E ele tem sentimentos, o cachorro tem sentimento. Mas isso não o torna uma pessoa. Mas ele tem sentimentos. Ele não tem entendimento. Então, o espírito não é pessoa. Dependendo da situação e da referência, espírito pode ser tudo. Pode ser palavra, pode ser fôlego, pode ser entendimento. Menos uma pessoa. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Ó, a palavra tem que ser boa. Bom, se você for falar qualquer coisa para desanimar alguma pessoa, a melhor coisa que você pode fazer por ela é não falar nada. nada. Fica quieto, que você está fazendo muito mais bem para ela do que trazendo palavras que vão desanimar as pessoas. Tá? Palavras que vão frustrar as pessoas. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Opa, então aqui ele se entristece. Deve ser uma pessoa, então, né? Aí ele fala assim, olha, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Glória a Deus, irmão. Esse entendimento do apóstolo Paulo aqui é para tirar o chapéu para ele. Existe um algo a ser revelado aqui. Quando a Escritura diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Nossa, irmão, isso aqui era para nós dar glória de pé. Era para nós dar um eita glória igual a Cileide. Repete. Olha só que interessante, irmão. Onde é que se colocava selo? Onde que os reis colocavam selo? As cartas. A irmã Creuza já respondeu. O selo era para o quê, irmãos? Para as cartas. O selo sempre foi posto para autentificar o quê? Uma palavra. Né? O selo era posto em uma carta ou mensagem escrita para que o destinatário tivesse a certeza da autenticidade da palavra que estava sendo proferida ou verbalizada. Para dar entendimento
sobre o que o autor da mensagem queria revelar. Então, se você chegasse com uma carta e dissesse, olha, o rei tal mandou fazer tal coisa, está aqui a carta dele, e não tivesse o selo, se aquela carta tivesse sido aberta, ela seria rejeitada, porque não teria o selo que dava a ela autenticidade. Então, poderia ser, como também poderia não ser aquilo a palavra do rei, ou a palavra, né, do sacerdote, das autoridades. Então, o selo serve para quê? Para dar autenticidade. Ou seja, quem está na palavra recebe este selo. Porque o selo vem para a palavra, não vem para nós, irmãos. O selo não é nosso. O selo está onde? Na palavra. O selo não é nosso. É na palavra, que é o Espírito. Amém. Então, quando eu estou fora desse contexto, logo estou contradizendo. E aí se aplica o entristecimento, porque entrei em contradição com o Espírito. Entrar em contradição com o Espírito é entrar em contradição ao que está escrito. Então, em Efésios 1,13, você vai ler assim, olha, agora vocês também ouviram a verdade. Tá, eu ouvi a verdade. As boas novas da salvação. Tá, eu ouvi as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Então, o selo veio para mim ou ele veio para a palavra que agora fez morada em mim, que a palavra agora abriu meu entendimento? Ele veio para a palavra que abriu meu entendimento. Essa palavra é o Espírito de Deus. O Espírito é a garantia de nossa herança, o apóstolo diz aqui em Efésios 1,14. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. O selo era em palavra. É o que dá autenticidade a uma carta, uma escrita, algum documento. O selo serve para autenticar, ou seja, o meu entendimento, o meu argumento, a minha fala, ela só tem este selo, esta autenticidade, se eu estiver em conformidade com a palavra, com o Espírito. Daí entendemos por que a gente tem que provar os Espíritos. E provar os Espíritos é saber se o que de fato, o que está sendo falado, dito, verbalizado, tem essa autenticidade. Se procede, se está de acordo com o que está escrito. Se não procede, então essa palavra não tem o Espírito de Cristo. Logo, não é selada. Não tem essa autenticidade. Porque o que dá autenticidade é justamente esse entendimento, que é embasado na Escritura e traduzido de forma correta e cuidadosa. O selo na velha aliança era representado pela circuncisão. Um selo carnal, uma coisa física. Agora não tem mais nada a ver com a carne. É totalmente espiritual. É entendimento. Porque o Espírito convence o homem do pecado, porque não creem. Crer é entendimento. Quando você entende, você está salvo. João 16, versículo 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O 9 ele fala assim, olha, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. O mundo se recusou a entender o que eu falo. O mundo se recusa em viver o que eu falo. O mundo se recusa em viver de acordo com a vontade de Deus, porque eles não abrem mão da sua própria vontade. Então, o pecado era o mundo se recusar a crer, a entender a vontade de Deus.
Da justiça, versículo 10. Porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, o pecado é da incredulidade. Preste atenção no versículo 9, que ele está falando do pecado, que é a incredulidade. O pecado da incredulidade não tem nada a ver com roubar, matar e adulterar. Ele não vem resolver o problema de roubar, matar e adulterar. O que resolve o problema de matar, roubar e adulterar é a consciência da pessoa. É a polícia, a mãe, o pai, o professor, o médico. A função do Espírito, que é a palavra, é fazer o homem crer. Como crerão se não há quem pregue? O quê? A palavra, o Espírito. O problema é que as pessoas misturam tudo. Por isso que fica praticamente impossível ler e entender as cartas de Paulo com o entendimento do Espírito. Se misturam coisas espirituais com as carnais, no sentido literal. Fica quase impossível ouvir Deus, irmãos. Do jeito que o povo faz, fica quase impossível. A circuncisão da carne revela quem eram os filhos de Abraão. É isso que ela revelava. Porque a circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão, uma aliança que Deus fez com Abraão, para que fosse identificada ou identificado a sua linhagem, a sua descendência. Agora, circuncisão no espírito revela que somos filhos de Deus. E não fisicamente filho de Abraão, mas espiritualmente filhos de Deus por Cristo. É isso que acontece. Essa circuncisão é através do Evangelho, da pregação do Evangelho, não para nos identificar, não para identificar quem são os filhos de Deus, mas para anunciar que somos filhos de Deus. Essa é a precisão do selo da promessa. A circuncisão na carne ou da carne, ela dizia: você é circuncidado, então você é filho de Abraão. Você não é circuncidado, então você não é filho de Abraão. A circuncisão da carne, ela individualizava a filiação. Agora, a circuncisão do espírito não individualiza, ela globaliza. Isso é fantástico, maravilhoso. Porque a circuncisão do espírito, ela não é para identificar quem são os filhos de Deus. Ela é para revelar que somos todos filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Então, é Deus. isso aí que eu queria falar com vocês hoje. Nossa, melhor que essa explicação, só 10 vezes dessa, viu? A gente está conseguindo pegar a linha de raciocínio, porque faz tempo que a gente vem nesse estudo, entendeu? Verdade. Que nem a Cileide, a irmã Elma, o Ademiro, o Valdecir, entendeu? Já vem numa linha de raciocínio diferente. Espero ter ajudado, viu, irmãos? Espero responder para o irmão Paulo lá do YouTube, ou que ele vê a mensagem, que ele compreenda o que de fato é o Espírito. Viu, irmão Arlindo? Fala, meu irmão. Deixa eu falar um pouquinho aqui a respeito desse entendimento da palavra que é o Espírito Santo. Eu acredito também que a palavra é realmente o Espírito Santo, sim. Porque se você pegar também lá em Samuel 23, né, versículo 2, ali vai estar dizendo: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Então, ali não tem nem como precisar de explicar isso aí, né? E quando você deixa que o Espírito controle a tua mente, ele vai te trazer vida, alegria, paz, amor, harmonia. Mas se você deixar que o ser humano controla a própria mente, vai acontecer o que está acontecendo, né?
vai levar à mortalidade, vai levar à morte, à mortalidade, como já está muito já. No meu pensamento, no meu entendimento, já está tudo... tem muito morto aí que precisa de ressuscitar. Porque eles entendem a palavra diferente, né, irmão Valdeci? Exato. Eles acham que a palavra é o que você lê ali na Bíblia. E não é isso, né? Não, não é. A palavra é a falada, não a que está escrito, né? A palavra, né? E tem a diferença. O que Deus disse e o que Deus falou. Entendeu? Eu entendi. Graças a Deus, entendi. Glória a Deus. Entendi bem, porque, na verdade, a Bíblia fala, né, que a verdade é voz liberta, né? Só que tem muitas igrejas que copiam o Antigo Testamento. Como eu falei com a minha colega, eu estava estudando sobre Êxodo, do Antigo Testamento. Está dizendo que se a pessoa roubou, mata. Se a pessoa não honrar pai e mãe, eles matam. Hoje em dia não, hoje em dia ele não faz isso. Jesus é a cruz para ensinar, ele tem como libertar. Isso vai para a consciência da pessoa. A pessoa roubou, vai ser preso e ele vai ter que ter consciência para ele se libertar. As coisas mudou, mas infelizmente as pessoas acham que está no antigo. Tem muitas igrejas aí que fazem a doutrina do Antigo Testamento, por isso que não dá certo. As pessoas que não conhecem a palavra acabam ficando frustradas. Por isso que está essa situação difícil que está, porque o povo fica acreditando no que o profeta lá em cima de um púlpito fala, o que como é que fala? Um profeta fala, revela, eis que Deus falou, eis que Deus disse. É por isso que os irmãos estão todos perdidos. Por quê? Porque eles não dão crédito à palavra de Deus verdadeira. Dão crédito à palavra do homem. Do homem. Então, gente, Jesus está ali, Jesus libertou um monte de demoniado, curou muito. E Jesus de antigamente como agora. Tudo bem, hoje em dia não faz isso, roubou, matou. Será que o pessoal da igreja, se faz isso, não sei. Entendeu? Só que eles copiam outras coisas também. Eles copiam o Antigo Testamento. Então, mas acontece, irmã Daniele, que Deus não está mudando mais nada. Deus está nos transformando, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós sejamos um Cristo aqui na Terra. Nós não precisamos de mudança, porque mudança é fácil de você mudar, mas a transformação que Deus faz na nossa vida, no nosso entendimento, é onde você conhece a paz, você encontra a paz de Cristo, aí você, verdadeiramente, você se torna um filho de Deus. Enquanto você não alcança esse patamar, você não é um filho de Deus, porque você está perdido. Você não conhece seu pai, você não conhece a sua origem, você não sabe de onde você veio, você não conhece o propósito de Deus na sua vida. Então, a partir do momento que a nossa mente é transformada, a nossa vida tem uma reviravolta muito grande, muito grande. E é por isso que a humanidade está perdida. Por quê? Porque não entendeu o significado do verdadeiro amor, do verdadeiro ser, de você ser um verdadeiro filho de Deus aqui na Terra. Verdade. A partir do momento que você entende a palavra, que é o Espírito Santo, né? Você conversou com a pessoa, você leva a palavra lá, ela te escutou, ouviu, vai mudar aquela pessoa, vai te transformar, vai te se tornar que você seja um Cristo, e aí você consegue revelar quem você é de fato. Isso é muito interessante, é muito bom. Verdade. Irmão, se vocês quiserem falar, fala aí que o meu limite já deu, tá? Foi forçado demais. Deu horário, Arlindão? Não, Ademir, pode falar, é o limite da garganta dele, pode falar. Entendi. Pode falar. Hoje o povo vive muito na história, né? Então não adianta, tem que vir da mente, né? O que Jesus quer. Que ele tem que usar nós, né? A gente fazer o amor,
ter uma vida melhor, pensar no próximo. Se você vai na igreja, se você vê. Antigamente eu vivia muito por sentimento, como é que fala? Você vai lá, você vê o louvor, dependendo da igreja que você vai, você chora. Mas não é por aí, né? Não é por aí. É, isso aí tá fora do coisa. Não adianta nada você estar emotivo ali, com a maior emoção ali, mas não é. Às vezes o pastor vai falar para você, Deus falou para te dizer que não é assim. Como assim Deus falou para te dizer? Não tem isso daí. Não. Você tem que abençoar, ser o abençoador, né? Se colocar ali no seu posicionamento ali e seguir a mente. Porque o Deus está dentro da cabeça, né? Coisa ruim, coisa boa. Então, você tem que seguir o bem e Pois é. fazer o certo para Deus, né? Você lembrar, né? Como eu sempre falo aí, se fosse Jesus, como que ele ia fazer aqui agora? Então é desse jeito aí. Não adianta pegar história, falar uma história para inventar uma campanha lá que daí já envolve um monte de coisa, além de coisa, ainda envolve o dinheiro, né? E, nossa, vira aquela loucura. E daí você fala, bom, eu vou dar o meu dinheiro ali para. Então faz um negócio tão grande na cabeça das pessoas que daí elas vão depositando aquilo, vai fazendo aquilo lá 7 dias, né, da semana para ver se consegue ter a bênção. Não tem esse negócio, a bênção, você tem que ser o abençoador, a bênção vai vir. Mas você não adianta ficar pedindo bênção, não adianta. Nós já fomos abençoados. Deus sabe o propósito de cada um, né, irmã Creuza? Deus sabe o Verdade. propósito de cada um. O que você está precisando, Deus sabe. E do nada ali você vê as coisas acontecendo. É aquilo. Você quer seguir o caminho de Deus, vai ser mais difícil, não vai ser fácil. E depois que você descobre a graça, fica mais a responsabilidade. Porque você viver ali e você fica fazendo coisa errada, sabendo que você tá em graça ali. Ali o dentro da cabeça ali já te condena, já fala, não é assim, tá errado. Mas é difícil, mas a gente tem que procurar fazer o melhor, deixar Deus usar o nosso corpo aqui, né? É a natureza humana. É isso aí, Porque irmãos. cada Amém. um de nós temos que viver a nossa história, porque a É, história de Paulo, de Pedro, de Moisés já foi. é Eles verdade. tiveram a vida deles. É, Então, nós temos que fazer a nossa história. Porque eu não posso fazer o que o apóstolo Paulo fez. Eu não posso fazer o que Pedro fez, o que Judas fez. Eu tenho que fazer a minha história, construir a minha história com meus irmãos aqui e agora. Não é o passado, né? Eu penso assim. Boa noite. ó o Paulão, Boa ó o noite. Paulão. Graça e paz. Melhoras aí pro irmão Arlindo aí, né? Que possa se restaurar aí, é complicado aí. Eu passei aí por uma situação aí também muito difícil, né? Com essa gripe aí, eu acho que era coronavírus, porque o meu genro também pegou, né? E fez o exame e deu coronavírus, né? Então, no exame, de certo, eu fui um pouco antes, né? Que é depois de 3 dias aí que aparece, né? Isso aí que ele se recupera aí. A questão aí, eu estava ouvindo atentamente ali, né? É uma questão aí que a gente... Eu até estou pensando aí de gravar um vídeo e usar o estudo do irmão Arlindo, passo a passo, e colocar os pontos que eu penso, né, sobre ali, né? Tem muitos pontos ali. Jesus disse, é necessário que eu vou para o Pai, para que venha outro. Então, e tem muitos outros pontos, né, que ele já leu ali, só que aí eu tenho um entendimento diferente daqueles pontos que ele leu ali. Quando ele leu ali no estágio do Espírito Santo, né?
Aí eu tenho meus pontos, as exegeses ali, daquele trecho ali, né, para trazer, para mostrar que não está se referindo a uma palavra, mas está se referindo a um espírito. Então, pontos aí que nós temos um espírito, realmente não é uma palavra, nós não temos a palavra, mas temos um espírito que se move dentro de nós, e pontos que nós, né, até então, as pessoas não tinham o Espírito Santo, aí onde que está profetizado lá em Joel, né, que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, o Espírito de Deus sobre toda a carne. Deus se apresenta como Espírito, né? Deus é Espírito, mas tem outros pontos, né? Tem vários pontos aí que a gente teria que refutar, mostrar, explicar cada trecho, porque é um negócio assim, sobre isso aí, que tem que pegar passo a passo, explicando passo a passo, a gente trazendo entendimento passo a passo, né? Porque, assim, realmente é um assunto que é bem interessante, a gente vê os irmãos aí, né, pentecostais, aí dizem-se pentecostais, a gente vê, assim, muita meninice, né, muita fantasia, né, que eles colocam em cima disso, né? E, de fato, há muita fantasia, há muito engano, né? A gente vê na igreja de Corinto ali, né, que aquelas pessoas ali tinham muito engano ali no meio deles, muita meninice, né? Muita fantasia, né? E o apóstolo Paulo repreendeu, mas ele não descartou, né? Ele disse que tinha os dons, né, que eram dados pelo próprio Espírito, né? Uns tinham o dom de profetizar, outros tinham o dom de interpretar. Ele mesmo, particularmente, tinha vários dons, né? Eu, no entanto, teve ali aquela parte ali que ele teve uma revelação de Deus lá, que não ia morrer ninguém lá no barco, né? Quando eles foram na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele orou, intercedeu pelas pessoas, né? Orou, a oração, intercessão, isso é válido, sabe? A gente tem que orar, interceder por pessoas, né? Que nem agora eu estou aqui, já em espírito, né? Intercedendo pelo irmão Arlindo, para que essa doença não se agrave na vida dele, né? Que ele melhore, né? Tudo. E isso o Espírito Santo vai agindo, porque a gente é cada um levando a cruz um dos outros. Eu, quando eu estava, né, doente, né, eu sei que muitos irmãos colocou aí diante de Deus a minha situação, e isso faz parte do corpo de Cristo. Isso faz parte do corpo de Cristo, esse Espírito que nos move, esse amor. Então, eu sei que tem muita coisa aí que, né, tem muita coisa aí que a gente tem que esmiuçar com mais cuidado, né? Não posso simplesmente, né, falar aqui, repetir alguma coisa. Tem que esmiuçar ponto a ponto, né? É isso aí. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Boa recuperação aí por irmão Arlindo. E bora viver a bênção. Deus é conosco, né? Nós estamos aí caminhando passo a passo aí, cada dia, né? Levando talvez uma bordada de cá, levando um abraço de lá, um beijo, um coração. É isso daí. A gente vai vivendo e vai crescendo em graça aí. Abraço. Boas melhoras, irmão Arlindo. Deus abençoe a todos aí ricamente. Bem. Vamos vivendo de amor, irmão Paulo. É isso aí. O amor de Cristo inunde o coração de cada um. Amém. Graças a Deus. Foi maravilhoso, viu? Estudo maravilhoso, né? Muito bem explicado. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem cérebro, entenda, né? Eu quero agradecer a todos a presença de todos, agradecer aí a Daniela estar presente, é uma alegria muito grande. O irmão Serginho entrou, mas já foi, deve estar trabalhando. Melhoras para o irmão Arlindo, né? Irmão Arlindo, vai descansar, foi muito bom, irmão. Desse jeito, o irmão conseguiu ser tremendo aí nesse estudo maravilhoso. Que o irmão descanse, que domingo a gente esteja aí, o irmão bem melhor. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Amém. Amém. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.
my child.